Montanhesa, a rádio que você ouve, a rádio que você fala. Montanhesa, a sua rádio. E o programa Consulta ao Doutor agora tem parceria com o programa de extensão da UFV Medicons Medicina Consciente, do Departamento de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de Viçosa. A coordenação do Dr. Rodrigo, médico nefrologista e professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós vamos conversar com o professor Wanderson Esperidião Antônio, do curso de Medicina do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV. E também com Tiago Stanley, que é estudante do 5º período do curso de Medicina da UFV e presidente da LUT, Liga Universitária de Trauma, Emergência e Cirurgia. Ambos oferecendo também o apoio ao programa Medicina Consciente, Medicons. E o assunto que hoje iremos tratar com o professor Wanderson e com o Tiago é sobre o acidente doméstico e de trabalho. E nós iniciamos a nossa pergunta ao professor Wanderson sobre as orientações que ele tem que passar, que ele poderia passar para nós, diante do outro programa que já fizemos sobre acidente de trânsito. As coisas são mais ou menos semelhantes, professor? Bom dia. Bom dia, agradecemos mais uma vez o convite e manifestamos a nossa satisfação de estar aqui participando deste projeto. Respondendo a sua pergunta, algumas características, alguns fatores são comuns. Na última oportunidade falamos dos acidentes de trânsito e, curiosamente, a maioria deles acontece a 1 quilômetro de casa, quando a pessoa, já percebendo a proximidade da sua chegada, ele acaba descansando mais, às vezes podendo ter um pouco de menos atenção, o que favorece o acidente. E dentro do ambiente doméstico, por mais que nós muitas vezes nos esqueçamos de tantos detalhes e observações, eles também guardam perigos relacionados, por exemplo, a algumas substâncias químicas, às quedas, à utilização de materiais cortantes, queimaduras, entre outros. Vamos tentar desenvolver um pouco a questão das quedas no interior das residências e, neste particular, o número de acidentados ele se concentra maior nos pacientes mais idosos. Usualmente, o paciente idoso, ele durante a noite, ele costuma levantar, ir até o banheiro, alcançar a água e nesse trajeto, nesse momento entre levantar do leito, sair dele, chegar até o banheiro e ou a cozinha, os acidentes acontecem. Por isso, algumas recomendações seriam interessantes. A primeira é que nenhuma pessoa, idoso ou não, deveria levantar do leito e imediatamente ficar de pé. A orientação mais adequada é levantar de forma lateral, de lado, depois sentar, permanecer alguns segundos sentado e depois, então, se sentindo absolutamente consciente, não estando mais sonolento, deveria acender a luz e aí, então, iniciar sua caminhada até a cozinha ou o banheiro. Existe uma recomendação de que, usualmente, ele tenha na sua cabeceira o interruptor de luz, para que ainda deitado ele ligue a luz, acenda a luz, para que consiga ver de forma ideal o ambiente do seu quarto onde ele estiver deitado. Inclusive, é também orientado que deixe a própria água na cabeceira, para que ele não sinta a necessidade de ter que se deslocar até a cozinha para alcançar a água. Então, luz ao alcance das mãos, ainda deitado ou sentado, e a água também na cabeceira. Um outro fator que muitas vezes ele é simples e incomoda um pouco quando orientamos sobre isso, mas é a existência dos tapetes no chão. Usualmente eles são as causas mais comuns de que a pessoa então escorregue no tapete e aconteça a queda. Então a orientação é não utilizá-los. Se isso não for possível por qualquer motivo, existem alguns que eles têm numa das faces, num dos lados do tapete, ele é emborrachado justamente para evitar que deslize no piso daquele quarto mais ou daquele espaço, né? E aumentando a aderência e impedindo assim a queda. A mesma orientação que agora comentamos a respeito dos tapetes deve ser também observada aos calçados. Muitas vezes o calçado pode não ser adequado, ou seja, a parte inferior do calçado, a sola do calçado, ela deve ser emborrachada ou que ofereça maior quantidade de aderência
impedindo assim que o paciente ou que a vítima escorregue em qualquer situação. Outro cuidado também necessário e recomendável é que esse calçado, seja qual for, emborrachado ou não, seja adequado àquela pessoa e esteja muito bem fixado ao pé. Não é incomum que o idoso, às vezes, ou mesmo o adulto, e inclusive o jovem, durante a sua deambulação, enquanto anda, ele não eleva muito o pé e em algum ressalto a ponta do calçado fica presa nesse ressalto e você acaba culminando com a queda. Portanto, entendemos que essas medidas associadas dentro do espaço do banheiro, por exemplo, a utilização de barras de segurança próximo ao vaso sanitário, dentro do box, e principalmente não deixar nenhum objeto, móvel, cadeira, no trajeto que essa pessoa usualmente faz, do seu leito até a cozinha ou o banheiro. Observando essas recomendações mais simples, usualmente há uma redução no número de acidentes domésticos relacionados com os adultos e principalmente com os idosos. Tiago. Outra causa de acidentes que geram quedas são as escadas. Um dos grandes problemas que o idoso tem é se apoiar para descer a escada. Então, como o professor lembrou muito bem, a necessidade de apoiar as mãos, ou seja, um corrimão, uma grade, uma barra lateral, ela faz-se necessário para evitar que o idoso venha a cair. Agora, outras coisas podem acontecer com a pessoa sendo idosa ou não. Um fato muito comum é a pessoa tentar limpar a janela e para isso ela se debruça na janela. Ela coloca o corpo para fora para poder limpar a janela. O que se pode fazer nesse caso é tentar utilizar algum objeto para alcançar a parte de fora da janela e não pendurar na mesma para você não correr o risco de cair. Esses são os principais fatores que geram esse tipo de queda, esse tipo de trauma. E quanto às orientações nesses casos, segue um pouco a linha do que a gente falou no último programa. Então, primeiramente, não mexer a pessoa, não movimentar de um lado para o outro, não dobrar nenhum membro dela. Se ela caiu, mantenha a pessoa na posição onde ela está até você conseguir o socorro. Então, é muito importante porque, como o professor Wanderson disse em outra oportunidade, às vezes o trauma inicial, a queda, ela não é o mais complicado, mas sim a tentativa de movimentar aquela pessoa que gerou alguma complicação da queda. Então a gente poderia ter um osso que está quebrado, mas ainda está no lugar. E com a movimentação ele sai desse lugar e torna o caso muito mais complicado. Acho que essas são as principais recomendações que devem ser dadas ao público de uma forma geral. Tiago, agora as queimaduras, elas continuam liderando as estatísticas, de acidentes domésticos. Infelizmente, a queimadura é uma causa que se repete no atendimento hospitalar. E não só atingindo crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, mas principalmente o foco nas crianças, que na maioria dos casos aquele acidente poderia ter sido evitado. Como? O local de maior prevalência de queimadura de crianças é na cozinha. Então, uma frase que poderia ficar para o ouvinte seria a seguinte: o lugar de criança não é na cozinha. A criança que está ali na cozinha, mesmo que as panelas estejam na posição correta, mesmo que a mãe esteja atenta, um descuido ou outro pode gerar um tipo de acidente. E já aproveitando isso, como evitar esse tipo de acidente? Caso não tenha como você afastar a criança da cozinha, caso seja necessário ela estar ali, lembrar de colocar os cabos das panelas sempre virados para dentro do fogão, evitando que a criança puxe uma por curiosidade ou por brincadeira. A questão do forno também é muito importante. Durante a utilização do forno, muitas vezes o gás acaba. E antes de trocar o gás, sempre lembrar de fechar a válvula do forno para que quando você acendê-lo novamente, não ocorrer nenhum tipo de acidente. Uma coisa muito comum também são as queimaduras por choque elétrico. Então, evitar de deixar a criança brincar perto da rede elétrica, evitar de deixar a criança tocar em tomadas ou mexer com aparelhos elétricos. Sobretudo para as crianças, a maioria dos acidentes podem ser evitados por conta disso. Infelizmente, pode acontecer esse tipo de situação. Na hora de passar a roupa, mexer com ferro quente, uma chapa quente na cozinha. E o que fazer nessas situações, então? Em caso de uma queimadura,
em qualquer parte do corpo, deve-se lavar abundantemente com água. A água da torneira, não se deve utilizar água de geladeira, nem colocar gelo por cima. A única coisa a fazer é lavar abundantemente, de preferência por mais de 5 minutos, com água corrente da cozinha. Em seguida, o interessante é cobrir com um pano que esteja limpo a ferida. O pano ele deve estar limpo para não contaminar a ferida. E encaminhar ao hospital. Essas são as dicas que nós podemos dar. São dicas simples, mas que podem resolver boa parte dos problemas que são encontrados em relação à queimadura. Sr. Wanderson, e sobre as feridas, qual a orientação que você poderia passar aos nossos ouvintes? Além da orientação dada com relação às queimaduras, um outro tipo de ferida bastante comum é quando o trabalhador ele utiliza de algum objeto cortante. Na cozinha, o mais comum são as facas de cozinha. Usualmente, quando isso acontece, a orientação é lavar abundantemente com água e sabão, procurar então cobrir o ferimento com um pano limpo e comprimir com o outro dedo da mesma mão ou de outra mão, né, a lesão, e encaminhar o paciente o mais rápido possível para o atendimento médico recomendado. E lá então o profissional da área de saúde vai saber julgar e classificar a ferida, se haverá necessidade apenas de um curativo, de uma sutura ou de qualquer outro procedimento ainda maior. E o risco também que as crianças correm diante do material de limpeza guardado de fácil acesso? A nossa maior preocupação é com aquilo que a criança tem acesso. Se a criança não vê o produto, se ela não sabe onde está, ela não vai beber aquilo, ela não vai cheirar aquilo, ela não vai colocar na boca. Então, o mais importante é manter todos esses produtos longe do alcance das crianças. De preferência, num lugar onde elas não vejam. E se for um lugar onde elas vão ter acesso, que esteja trancado esse armário ou essa porta que armazena esses produtos. Caso aconteça um incidente e essa criança beba um pouco desse produto ou brinque com o mesmo, o mais indicado a fazer é procurar o atendimento médico. Por quê? Não se deve dar nada para essa criança comer, não se deve dar nada para essa criança beber e, principalmente, não forçar o vômito. Então, nesse caso, o que se deve fazer é transportar a criança, de preferência com o corpo lateralizado, ou seja, de lado mesmo, até o atendimento hospitalar. E sempre evitar como? Mantendo fora do alcance das crianças produtos de limpeza, produtos do dia a dia que podem gerar algum tipo de intoxicação. Professor Wanderson, mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração participando do nosso programa. Nós é que agradecemos, nos mantemos à disposição sempre que possível. E para encerrar, gostaria de fazer uma observação final. Independentemente se o caso foi uma queimadura, uma ferida, um acidente de trabalho, um acidente doméstico ou automobilístico, em qualquer situação, é interessante sempre levar junto à vítima o cartão de vacinação, com destaque para a vacinação antitetânica, que evita em grande número a cobertura do tétano, que é uma das situações mais comuns relacionadas às feridas. No mais uma vez, muito obrigado, estamos à disposição. Tiago, muito obrigada. Muito obrigado. E hoje nós conversamos com o professor Wanderson Espiridião Antônio, do curso de Medicina do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV, e conversamos também com Tiago Stanley, estudante do 5º período do curso de Medicina da UFV e presidente da LUT, Liga Universitária de Trauma, Emergência e Cirurgia,